Vocês acham que o dono do tráfico mora na favela cercado de fuzis e soldados de chinelo? Vocês estão enganados. O verdadeiro dono do tráfico usa terno italiano, tem ar-condicionado central e escritório na Barra da Tijuca. Eu sei disso porque eu limpei o chão onde eles pisavam. Eu sou a mãe do homem que lavava o dinheiro do Comando Vermelho. Mas quando eu derrubei uma pasta de arquivos confidenciais e li o nome que estava no recibo de pagamento, minhas pernas tremeram. O dinheiro da droga não ficava no morro. Ele ia parar na conta de gente que vocês veem todo dia no Jornal Nacional, mandando prender e soltar. O meu filho achou que era o banqueiro do crime, mas descobriu da pior forma que, para o sistema, ele era apenas um laranja, pronto para ser espremido e jogado no lixo. O que acontece quando uma faxineira descobre que o juiz e o bandido são sócios? A resposta está enterrada num caixão lacrado que eu não tive coragem de abrir. Se você tem estômago para saber como o seu país realmente funciona e quem são os verdadeiros monstros de gravata, se inscreve agora nesse canal, porque essa história eles tentaram apagar com trituradora de papel e bala. Deixa o seu like se você quer que a verdade apareça. E me diz aqui nos comentários: você acha que existe justiça para quem tem dinheiro? Ou a lei só vale para quem anda de ônibus? Escuta o que eu tenho para dizer, antes que eles me calem. Neste exato momento, a minha mão tá tremendo. Não é de frio, porque aqui no Rio, fazendo 40 graus na sombra. Aquele calor que faz o asfalto derreter e grudar no chinelo. A minha mão treme de pavor. Eu tô segurando um papel. Um pedaço de papel A4, branco, de gramatura grossa. Daqueles caros que a gente não vê na papelaria da esquina. Ele tá amassado nas bordas, sujo com um pingo de café frio que caiu quando o meu coração falhou, a primeira batida. Eu não sou advogada, não sou doutora. Mal terminei o ginásio para poder criar meus filhos, limpando o chão de madame, na Zona Sul. Eu não entendo dessas leis complicadas, desses termos em latim que eles falam na televisão para confundir a cabeça de pobre. Mas eu sei ler, meu irmão. Eu sei ler muito bem. E o nome que tá escrito aqui, nessa linha de beneficiário final, logo abaixo de uma cifra que eu nem sei contar quantos zeros tem, é um nome que faz qualquer brasileiro tremer as pernas. Vocês ligam a televisão no Jornal Nacional e veem esse homem de toga preta, falando difícil, com aquela cara fechada de quem manda prender e manda soltar, de quem decide o destino da nação com uma canetada. Vocês acham que ele é o guardião da lei, o xerife da república. Mas eu tô olhando pro nome dele agora, impresso numa planilha que saiu de dentro do computador do meu filho, o Douglas. E essa planilha não tá falando de justiça. Ela tá falando de pagamento. Ela tá falando de propina lavada, passada e engomada. Vocês acham que o Comando Vermelho guarda dinheiro em colchão? Que enterra botija de ouro no quintal, igual novela. De época. Esquece, parceiro. Isso é coisa de bandido pé de chinelo. O crime hoje usa terno Armani, tem ar-condicionado central e escritório na Barra da Tijuca. E o sócio? O sócio não mora no morro. O sócio mora em Brasília. Eu sou a dona Thelma. Para a sociedade, eu sou a invisível. Aquela tia da limpeza que entra quando todo mundo sai, que passa o pano, tira o pó, e ninguém nem olha na cara. Eu sou a faxineira noturna do escritório de investimentos e consultoria do meu próprio filho. Eu tenho a chave. Eu limpo o que ninguém pode ver. Eu recolho o lixo que vale a liberdade de metade do Congresso Nacional. E eu preciso falar. Eu preciso botar isso pra fora, antes que eles me achem, antes que o acidente aconteça. Porque o que eu vi na mesa do Douglas não foi droga, não foi arma. Foi a prova de que o juiz e o traficante bebem da mesma água e comem no mesmo prato. Se você tem coragem de saber quem realmente manda nesse país, se você quer entender como o dinheiro do pó vira sentença judicial, se inscreve agora nesse canal. Já clica no botão. Ativa o sino. Porque
O que eu vou contar aqui pode derrubar a República. E me diz aí nos comentários. Você confia no que vê na TV ou desconfia de quem paga a conta? A atmosfera daquele escritório na Barra da Tijuca é um negócio que te engana. Tu entra e parece que tá numa nave espacial. Tudo branco, vidro, metal cromado. Um silêncio que chega a doer no ouvido, quebrado só pelo barulho do ar-condicionado central. Aquele zumbido constante, parecendo que o prédio tá respirando. Mas se tu prestar atenção, se tu encostar o ouvido na porta da sala de reuniões, tu ouve outro som. Um som mecânico, ritmado, hipnótico. Harak, harak. É o barulho da trituradora de papel. Aquela máquina não para, gente. Ela trabalha mais que eu. 24 horas por dia mastigando papel, destruindo rastro, picotando a verdade até virar confete. O cheiro não é de maconha, não é de pólvora queimada igual lá no morro. O cheiro é de toner, de impressora quente e café expresso de cápsula. É o cheiro do crime limpo. O Douglas me disse uma vez: "Mãe, aqui a gente não suja a mão de sangue. Aqui a gente suja a mão de tinta." Mal sabia ele que essa tinta mancha muito mais que sangue. Sangue tu lava com água oxigenada. Tinta de caneta de ministro? Essa aí não sai nunca mais. Para vocês entenderem como a gente chegou nesse buraco sem fundo, eu tenho que falar do Douglas. O Douglas não era bandido de nascença, sabe? Ele não era aquele moleque revoltado que chutava cachorro na rua. Pelo contrário, o Douglas era o orgulho da minha vida. Menino quieto, usava óculos fundo de garrafa, vivia com a cara nos livros. Ele era um gênio na matemática. A professora da escola pública vivia me chamando para dizer: "Dona Thelma, esse menino tem futuro. Ele faz conta de cabeça que eu preciso de calculadora." O sonho dele era ser contador. Ele dizia: "Mãe, vou trabalhar num banco, vou usar gravata. Vou tirar a senhora da faxina." Eu chorava de emoção, né? A gente que é pobre sonha pequeno. Sonha com a dignidade de um crachá. Mas a favela? A favela é um bicho que te engole, meu irmão. O Douglas viu os amigos de infância virarem vapor, ganhando dinheiro rápido, comprando moto, tênis de R$1.000. Mas ele tinha medo de arma. Ele tremia só de ouvir um estalo de bombinha. Então, o crime achou outro uso para ele. O tráfico percebeu que não adianta nada ter milhões de reais em notas de 10 e 20, fedendo a mofo, enterradas em tonel, se você não pode gastar. Dinheiro vivo apodrece. Dinheiro vivo chama atenção. Dinheiro vivo é peso morto. O tráfico precisava de um banco. Precisava de alguém que transformasse aquele papel sujo em número digital, limpinho, brilhando na tela do computador. Foi aí que o Douglas virou o DG Finanças. A transformação foi assustadora. O menino do chinelo de dedo sumiu. Apareceu um homem de terno italiano, corte de cabelo na régua, relógio que custa um apartamento. Ele montou esse escritório na Barra, numa daquelas torres espelhadas que refletem o sol e cegam a gente. Na fachada, uma placa dourada: DG Consultoria e Gestão de Ativos. Nome bonito, né? Nome de gente séria. Mas a única coisa que eles geriam ali era a lavagem do dinheiro do Comando Vermelho. Numa noite, enquanto eu passava o pano no chão de porcelanato da sala dele, porque ele insistia que só eu podia limpar, que não confiava em empresa terceirizada, eu parei e perguntei: "Meu filho, me explica, como é que pode? Você não vende droga, você não mata ninguém, mas tem tanto dinheiro. De onde vem isso?" Ele riu. Aquele riso novo dele. Um riso frio, sem alegria. Um riso de quem se acha mais esperto que o mundo todo. Ele girou a cadeira de couro, botou os pés em cima da mesa e disse: "Mãe, acorda pra vida. O CV mudou. A gente não é mais aqueles caras de bermuda no morro trocando tiro com a polícia. Aquilo é o varejo. Aquilo é a ponta fraca. Eu sou o atacado. Eu sou a máquina de lavar." Ele levantou e começou a desenhar num quadro branco, como se estivesse me dando uma aula. "Presta atenção, Dona Thelma.
O dinheiro entra sujo na favela. Nota de viciado, nota de assalto. A gente pega esse dinheiro e deposita em contas de empresas fantasmas. Padaria que não existe. Posto de gasolina que não vende gasolina. Igreja que não tem fiel. A gente usa bancos médios, bancos digitais, bancos que não fazem muitas perguntas, tá ligada? Tipo o Banco Master, bancos desse nível, que precisam de liquidez e fecham o olho pra origem. A gente paga a taxa deles. Eles aceitam o depósito. Pronto. O dinheiro entrou no sistema. Virou número. Depois que tá no banco, a gente transfere pra cá, pra lá, compra título, compra dívida do governo, precatório. E quando o dinheiro volta pra mão do chefe, ele tá limpo. Tem nota fiscal, tem imposto pago. É mágica, mãe. Eu sou o mágico. Eu olhei pra ele e senti um arrepio. Ele falava de crime como se fosse receita de bolo. Mas Douglas, e a polícia? E a Receita Federal? Vem. Eles não... Eles veem o que querem ver, mãe. O sistema é feito pra vazar. E quem tapa o buraco? Bom, quem tapa o buraco também cobra caro. E é aí que entra a parte chique do negócio. Ele piscou pra mim e voltou pro computador. Eu voltei pro meu balde e pro meu rodo, sentindo que aquele chão de mármore estava sujo de algo que nem água sanitária pura conseguia limpar. Aquele escritório não era uma consultoria, era uma lavanderia industrial. E o meu filho era o gerente que apertava o botão de centrifugar. O tempo foi passando e a arrogância do Douglas cresceu na mesma proporção da conta bancária dele. Ele começou a se achar intocável. Intocável mesmo. Ele dizia que a polícia militar, o BOPE, a civil, isso era problema para quem estava na favela. O problema dele era outro nível. Mãe, a minha guerra é com a Polícia Federal. É com o COAF. Mas até esses aí a gente dribla. Sabe por quê? Porque a gente tem sócio forte. Ele falava muito de Brasília. Começou a viajar pra lá toda semana. Com histórias de jantares em restaurantes caros no Lago Sul, de festas em iates, de reuniões em gabinetes acarpetados onde não se entra com celular. Numa dessas noites de limpeza, ele estava agitado. Andava de um lado pro outro, falando no telefone daquele jeito carioca, chiando no S, gesticulando. Não, parceiro, tu não tá entendendo. O aporte tem que ser feito hoje. O homem tá cobrando. Se não cair na conta da consultoria do filho dele até meia-noite, a liminar não sai. É, meu irmão, a liminar pra soltar o chefão. Tu acha que habeas corpus cai do céu? Habeas corpus se compra, maluco. E tá caro. A inflação bateu no tribunal também. Ele desligou o telefone e jogou na mesa com raiva. Eu tava tirando o pó da estante, fingindo que era surda. Mas meu coração tava disparado. Filho, que conversa é essa de comprar liminar? Tu tá mexendo com o juiz? Ele me olhou com aquele olhar de superioridade que me dava vontade de dar um tapa na cara dele pra ver se o Douglas antigo acordava. Mãe, larga de ser ingênua. Tu acha que o tribunal funciona como? Na base da justiça? Da lei? Cac! A justiça é cega, mãe. Mas ela tem um tato apurado pra dinheiro. Ela sente o cheiro da nota de longe. O banco, aquele banco que eu te falei, ele não é só pra guardar dinheiro. Ele é a ponte. Ele é o sócio oculto. O banco financia a campanha. O banco empresta dinheiro pra político. O banco contrata palestra de ministro por R$1 milhão. Tu acha que é palestra mesmo? É pagamento, mãe. É propina legalizada. Ele chegou perto de mim, com cheiro de uísque e perfume importado. O dinheiro do crime entra no banco. O banco usa esse dinheiro para agradar quem manda em Brasília. E quem manda em Brasília devolve o favor, soltando nossos amigos, arquivando o processo, fazendo vista grossa. É um ciclo, mãe. É a roda da fortuna. E eu tô girando a manivela. Quem manda no Brasil não é quem tem voto na urna. Quem manda é quem tem o nosso dinheiro no cofre. O tráfico, o banco e o governo. Tudo a mesma firma. Só muda o andar do prédio. Eu fiquei paralisada com o pano na mão.
Aquele menino que eu ensinei a rezar o Pai Nosso antes de dormir estava me dizendo na minha cara que o crime organizado e o Estado eram sócios, que o bandido que vende a droga e o juiz que julga o bandido comem no mesmo banquete, pago com o dinheiro da morte. A televisão na parede estava ligada no mudo, na Globo News. Apareceu a cara de um ministro do Supremo, falando sobre defesa da democracia. O Douglas apontou para a TV e riu. Tá vendo esse aí, mãe? Esse aí que fala bonito? O filho dele acabou de fechar um contrato de consultoria com o banco parceiro. 5 milhões por ano, para dar assessoria jurídica. Entendeu agora ou quer que eu desenhe? Eu olhei para a TV, olhei para o meu filho e tive vontade de vomitar. Aquele escritório chique, com vista para a Praia da Barra, era o esgoto mais imundo que eu já tinha pisado. Já deixa seu comentário aqui. Você acha que existe justiça de graça no Brasil? Ou é tudo balcão de negócios? Comenta aí. Quero ver se vocês têm a visão. A verdade, meus amigos, a verdade é uma coisa que, quando aparece, ela te cega. Foi numa terça-feira. O escritório estava vazio. O Douglas tinha saído para uma reunião de alinhamento com os doleiros e deixou a chave comigo como sempre. Limpa tudo, mãe. Amanhã vem gente importante aí. Quero isso aqui brilhando. Eu liguei o aspirador de pó. O barulho do aspirador se misturava com o zzz daquela maldita automática que ficava no canto. Eu tava limpando a mesa dele. Aquela mesa de vidro enorme, cheia de papéis, carimbos, pastas. Eu fui passar o pano embaixo de uma pilha de pastas pretas, pesadas, com a etiqueta Confidencial Master. A minha mão escorregou. A pilha virou. As pastas caíram no chão, se abrindo, espalhando folha para tudo que é lado. Ai, meu Deus do céu! Resmunguei, desligando o aspirador correndo. Me abaixei para recolher a bagunça antes que ele visse. Eu comecei a juntar os papéis, tentando colocar na ordem. E foi aí que eu vi. Não eram papéis comuns. Eram dossiês. Eram fluxogramas. Desenhos com setinhas ligando nomes a valores. Eu peguei uma folha. Tinha o logotipo do banco. E tinha uma seta vermelha saindo de Depósitos em Espécie, Comunidade da Maré, indo para Fundo de Investimento X. E desse fundo, a seta ia para Consultoria Jurídica ICAT. E no final da linha, como beneficiário final dos dividendos dessa consultoria, estava lá o nome que eu vejo todo dia no jornal. O nome do homem que manda prender deputado, que multa partido, que diz o que pode e o que não pode falar na internet. O xerife, o ministro. Eu li 1, 2, 3 vezes. Achei que eu tava doida. Achei que era o cansaço. Peguei outro papel. Um contrato de mútuo, empréstimo simulado. O banco emprestava 10 milhões para a empresa da esposa de outro figurão de Brasília. E a garantia desse empréstimo eram recebíveis futuros de uma empresa de fachada que o Douglas controlava. Meu filho estava pagando as contas da elite de Brasília. O dinheiro que saía da mão suja de sangue do vapor na favela estava pagando o apartamento de luxo do juiz em Miami. Eu senti minhas pernas falharem. Sentei no chão, em cima dos papéis. A televisão na parede, ainda ligada, mostrava o tal ministro discursando com aquela capa preta, parecendo um morcego, falando em combater as fake news e o crime organizado. Eu olhei para a cara dele na TV. Olhei para o nome dele no papel na minha mão. Mentiroso, eu sussurrei. Sócio. Tu é sócio do meu filho. O choque foi tão grande que eu não consegui chorar. Eu só senti medo. Um medo gelado que vinha dos ossos. Eu não tinha descoberto um esquema de corrupção. Eu tinha descoberto a matriz do sistema. O juiz e o bandido não eram inimigos. Eram colegas de trabalho. O Douglas era o RH do crime. E o ministro era o diretor jurídico. De repente, ouvi o barulho da fechadura eletrônica. Bip, 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 clac. A porta se abriu. Era o Douglas. Ele tinha voltado mais cedo. Ele me viu sentada no chão, cercada pelos papéis proibidos, com o dossiê do ministro na mão. Ele parou na porta.
O rosto dele, que sempre foi moreno, ficou branco igual cera. Os olhos dele arregalaram. Ele não gritou. Ele não brigou. Ele fechou a porta devagar, trancou e olhou para os lados como se as paredes tivessem ouvidos. Mãe, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Uma voz de criança assustada. Mãe, pelo amor de Deus. Senhora não leu isso. Me diz que a senhora não sabe de quem é esse nome. Eu levantei, segurando o papel como se fosse uma arma. Eu sei ler, Douglas. Eu sei quem é esse homem. Você tá pagando ele? O dinheiro da droga tá indo pra ele? O Douglas correu até mim, arrancou o papel da minha mão e jogou na trituradora. Caraca! O nome do ministro virou tirinha de papel em 2 segundos. Ele me segurou pelos ombros, tremendo. Mãe, esquece! Apaga isso da tua cabeça. Se alguém sonhar que a senhora viu isso, se eles souberem que existe testemunha desse elo, o BOPE não vem aqui, mãe. O BOPE é fichinha. Quem vem aqui é gente muito pior. É gente de terno. É gente que te mata e apaga teu registro de nascimento como se tu nunca tivesse existido. A senhora acabou de assinar nossa sentença de morte. Naquele momento, olhando para o pavor nos olhos do meu filho, eu entendi. Ele não era o dono do mundo. Ele era apenas o arquivo vivo. Ele era o elo fraco da corrente. E a corrente estava prestes a arrebentar para o nosso lado. Aquele barulho da trituradora de papel, foi o som mais definitivo que eu já ouvi na minha vida. Foi o som de uma sentença sendo cumprida antes mesmo do julgamento. Quando a máquina parou e o silêncio voltou a reinar naquele escritório gelado da Barra da Tijuca, eu olhei para o meu filho e não vi mais o DG Finanças, o executivo arrogante que falava grosso e arrotava caviar. Eu vi um menino. Eu vi o Douglas, o garoto magricelo que tinha medo de trovão, encolhido dentro de um terno italiano de R$5.000, que agora parecia grande demais para ele. Ele estava suando, mas não era aquele suor de calor do Rio de Janeiro. Era um suor frio, viscoso, químico, que brotava da testa dele e escorria pelo colarinho engomado, manchando a seda da gravata. Ele tremia. As mãos dele, aquelas mãos que digitavam transferências milionárias sem hesitar, agora batiam na mesa de vidro num ritmo nervoso, incontrolável. Mãe, ele sussurrou, e a voz dele falhada, rouca, como se tivesse areia na garganta. A senhora não tem noção do que acabou de ver. A senhora olhou para o sol sem óculos escuros. A senhora viu a engrenagem nua. Eu vi o nome dele, Douglas. Eu respondi, ainda sentada no chão, sentindo o frio do mármore subir pelas minhas pernas. Eu vi o nome do homem da capa preta. O homem que prende. Você tá lavando dinheiro para ele? Você é o banco dele? Ele correu até a porta, verificou a tranca 2 vezes, apagou a luz principal. Apenas o abajur de mesa aceso, criando uma penumbra de velório. Ele se agachou na minha frente, segurou meus ombros com força, cravando os dedos na minha carne. Mãe, escuta bem o que eu vou te dizer. O tráfico, o comando, o terceiro, a milícia. Isso é brincadeira de criança. Isso é jardim de infância. Se eu dever pro dono do morro, ele me dá um tiro e acaba. É rápido, é brutal, mas é rápido. Mas esses caras, os caras de terno, os caras de Brasília, os caras do banco, eles não dão tiro, eles apagam a tua existência. Eles somem com o teu CPF. Eles fazem parecer que tu nunca nasceu. Eles têm a caneta, mãe. Eles têm a polícia oficial, a inteligência, o sistema bancário. Eles não matam o corpo. Eles matam a história. Eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Ele estava em pânico absoluto. O pânico de quem descobriu que não é o jogador, mas a bola. Douglas, se é tão perigoso, sai disso. Vamos embora. Pega esse dinheiro que tu diz que tem e vamos sumir. Vamos pro interior. De Minas, pro Paraguai, sei lá. Ele riu. Uma risada histérica beirando a loucura. Sair? Mãe, não existe porta de saída nesse prédio. Eu sou o laranja, mãe. Tu sabe o que é laranja?
Laranja é a fruta que eles espremem até sair a última gota de suco e depois jogam o bagaço no lixo. Eu sou o bagaço. Eu sou o fusível. Sabe para que serve o fusível? Para queimar. Quando a voltagem sobe demais, quando dá um curto-circuito no sistema, o fusível queima para salvar a geladeira, para salvar a televisão. O fusível queima para salvar o ministro, para salvar o banco. Se a Polícia Federal bater aqui, quem vai preso sou eu. O nome deles não aparece. O contrato que a senhora viu é falso. A assinatura é digital, criptografada, indetectável. A única coisa real aqui sou eu e a minha assinatura física. Ele levantou, foi até a janela de vidro blindado e olhou para a Avenida das Américas lá embaixo, cheia de luzes de carros. Eu achei que era sócio, mãe. Eu achei que... Porque eu almoçava com eles, eu andava no jatinho deles, eu era igual a eles. Mas eu sou só o porteiro do cofre. E o cofre tá ficando quente demais. Tem uma operação vindo aí. Eu tô sentindo o cheiro. O mercado financeiro tá agitado. O Banco Master tá sendo investigado em sigilo. E quando a bomba estourar, a corda vai arrebentar no lado mais fraco. E o lado mais fraco sou eu, o moleque da favela que aprendeu a usar terno. Naquela sala escura, eu entendi a solidão do meu filho. Ele estava cercado de luxo, de tecnologia, de poder, mas estava mais sozinho do que um náufrago no meio do oceano. Ele tinha vendido a alma para o diabo. E agora o diabo estava vindo cobrar o aluguel do corpo. E o pior, o diabo usava toga e tinha conta verificada no Twitter. Se você já sentiu que o sistema é feito para moer gente como a gente, deixa o like nesse vídeo. Mostra pro algoritmo que a gente sabe a verdade. A semana que se seguiu, aquela noite, foi a semana mais longa das nossas vidas. O Douglas parou de ir para casa. Ele dormia no escritório, num sofá de couro, com uma pistola Glock debaixo do travesseiro. Uma arma que parecia ridícula naquele ambiente corporativo, mas que era a única proteção que ele conhecia. Eu continuei indo limpar, mas agora eu limpava com medo. Cada barulho no corredor me fazia pular. E então, a profecia começou a se cumprir. Não começou com a polícia arrombando a porta. Começou com o vazamento. Eu estava em casa de manhã vendo o jornal. A reportagem falava sobre movimentações atípicas em Banco Médio ligadas a facções criminosas. Não citava nomes, não citava o Douglas, mas falava do esquema. Falava das empresas de consultoria fantasma. O jornalista dizia: fontes de Brasília afirmam que a investigação está avançada. Eu corri para o escritório. Quando cheguei lá, o clima era de enterro. O Douglas estava frenético. Ele não estava mais de terno. Estava de camisa suada, mangas arregaçadas, gravata frouxa. A sala parecia que tinha passado um furacão. Eles vazaram, mãe. Vazaram para a imprensa para justificar a limpeza. É o modus operandi. Primeiro eles soltam a nota no jornal para queimar o terreno. Depois eles vêm apagar o rastro. Quem vem, filho? A polícia? Não. A polícia prende e interroga. Eles não querem interrogatório. Eles querem silêncio. Quem vem é a limpeza. É a segurança privada do banco. É a milícia de terno. Ele estava destruindo tudo. A trituradora estava engasgada de tanto papel. Ele tinha um martelo na mão e estava batendo nos HDs dos computadores. Pam, pam, pam. Ele furava os discos rígidos com pregos. Ele jogava ácido nos notebooks. Era uma destruição física, brutal, desesperada. Não pode sobrar nada, mãe. Nem um byte. Se eles acharem um e-mail, um comprovante de Pix pro filho do ministro, eu tô morto. E a senhora também. Eu ajudei. Eu, Dona Thelma, faxineira, comecei a rasgar papel, a jogar água nos servidores, a quebrar celular com o pé. A gente estava apagando a história da corrupção brasileira dentro de uma sala comercial na Barra da Tijuca. De repente, o interfone tocou. Não o da portaria. O interfone direto da segurança do prédio. Senhor Douglas, aqui é da portaria. Tem uma equipe de manutenção do ar-condicionado subindo. Disseram que é urgência. O Douglas ficou branco. Ele olhou para mim.
Eu não chamei manutenção. O ar tá funcionando. Ele correu para a porta, trancou com as 3 voltas, empurrou o sofá para frente da porta. São eles, mãe. Eles chegaram. Manutenção é o código. Eles vêm para varrer. Eles vêm para limpar o escritório e o gerente. Ele pegou a pistola. A mão dele tremia tanto que eu achei que ele ia atirar no próprio pé. Filho, pelo amor de Deus, não atira. Se você atirar, a polícia vem. É melhor a polícia, mãe. É melhor ser preso. Se a polícia vier, eu viro o delator. Eu tenho a boca. Eu sei os nomes. Se eu for preso, eu tenho chance. Se esses caras entrarem, eu viro adubo. Ele pegou o celular e começou a ligar. Ligar pra polícia? Não. Ele começou a ligar pros sócios, pros contatos pro diretor do banco. Atende, desgraçado! Atende! Eu sei que vocês estão aí. Eu sei que foi vocês que mandaram. O som daquele telefone chamando no viva voz ecoava na sala silenciosa como o sino da morte. Tu. Ninguém atendia. Caixa postal. Ele tentou o número privado do assessor do ministro. O número chamado não existe ou foi desativado. Ele tentou o número do diretor do Banco Master. Chamou e caiu na caixa. Ele mandou áudio no WhatsApp, gritando, chorando. Doutor Roberto, tem gente na minha porta. O senhor prometeu proteção. Eu fiz tudo o que o senhor mandou. Eu lavei o dinheiro da campanha. Eu paguei a reforma da sua casa. Pelo amor de Deus, não me deixe aqui. Manda a federal me prender. Me tira daqui. A mensagem foi enviada. 2 tracinhos cinzas. Depois, 2 tracinhos azuis. Visualizada. O Douglas olhou para a tela com esperança. Ele viu, mãe! Ele viu! Ele vai responder! Nós ficamos olhando pro celular. Apareceu na tela. O coração do meu filho disparou. A mensagem chegou. Era curta, seca. Quem é você? Não conheço ninguém com esse nome. Pare de me importunar ou acionarei as autoridades por assédio. E logo em seguida, a foto de perfil sumiu. Bloqueado. O Douglas largou o celular no chão. Ele caiu de joelhos. O choro dele não era de tristeza. Era de quem teve a alma arrancada. Eles me desconheceram, mãe. Eles apagaram meu contato. Eu não existo mais para eles. Eu sou um fantasma. Naquele momento eu vi a ficha cair. O meu filho percebeu que ele nunca foi sócio. Ele nunca foi banqueiro. Ele nunca foi importante. Ele era apenas um preservativo usado. O sistema usou ele para foder o país e agora jogava fora para não deixar DNA. O nome poderoso, o nome do ministro, o nome do banco. Esses continuariam lá, brilhando nas colunas sociais, intocáveis, imaculados. E o nome do Douglas iria para a página policial, como mais um bandido que teve o fim que merecia. Ouvi no corredor, passos pesados, batidas na porta. Manutenção! Abre aí, por favor. Temos ordem de serviço. A voz era calma, profissional. Não era a voz de bandido de favela gritando. Perdeu. Era a voz de técnico. Voz de quem veio consertar um problema. E o problema era o meu filho. O Douglas olhou para mim. Ele limpou as lágrimas. Ele levantou. Mãe, a senhora vai pro banheiro. Se tranca lá. Não sai por nada. Quando acabar, a senhora grita que é a faxineira. Diz que não sabe de nada. Diz que eu te contratei ontem. Não fala que é minha mãe. Promete. Não, meu filho. Eu não vou te deixar. Vai. Agora. É a única chance da senhora viver para contar a história. Alguém tem que saber. Alguém tem que lembrar. Ele me empurrou pro banheiro da suíte presidencial do escritório. Me trancou por fora. Eu fiquei lá no escuro, sentada no vaso sanitário, com a mão na boca para não gritar. Eu ouvi a porta da sala sendo arrombada. Não foi um chute. Foi um equipamento hidráulico silencioso. A porta cedeu. Passos. Muitos passos. Cadê os HDs? Uma voz perguntou. Tá tudo destruído no chão. Outra voz respondeu. E o alvo? Tá aqui, parado. Eu não ouvi o Douglas falar nada. Eu acho que ele já tinha aceitado. Executa o protocolo de contenção de danos. Cenário de briga interna. Disputa de facção. Deixa a arma dele na mão.
Faz parecer que ele reagiu a uma cobrança. Não houve gritaria. Não houve discussão. Ouvi 3 estalos. Puf, puf, puf. Tiros com silenciador. Som de almofada Depois, sendo socada. Barulho de coisas sendo reviradas. Gavetas. Armários. Limpo, vamos. A viatura da Civil já está acionada para vir fazer a perícia daqui a 10 minutos. O delegado é nosso. Passos saindo. Silêncio. O ar-condicionado continuava zumbindo. Shhh. Eu saí do banheiro 10 minutos depois. O escritório estava revirado, mas curiosamente organizado. Parecia uma cena de crime montada. O Douglas estava sentado na cadeira dele, a cabeça tombada para trás. 3 furos no peito. Precisos. Cirúrgicos. A arma dele estava na mão direita, mas ele era canhoto. Eles nem se deram ao trabalho de checar isso. Eles sabiam que a perícia não ia contestar. Eu não gritei. Eu não toquei nele. Eu sabia que se eu deixasse minha digital ali, eu seria a próxima. Eu peguei meu balde, meu rodo e saí pela porta de serviço, descendo as escadas de incêndio de 30 andares. Eu desci chorando, limpando as lágrimas com o pano de chão sujo. O enterro foi 2 dias depois. Caixão lacrado. O laudo do IML disse: morte por perfuração de projétil de arma de fogo, em confronto decorrente de disputa territorial do tráfico. A versão oficial. A mentira impressa em papel timbrado do Estado. Nenhum dos sócios mandou flores. Nenhum dos amigos de Brasília apareceu. O Banco Master não emitiu nota de pesar. No dia seguinte, eu liguei à TV. Jornal Nacional. O âncora, com aquela voz de veludo, anunciou: Operação da Polícia desarticula braço financeiro do Comando Vermelho, na Barra da Tijuca. O gerente, conhecido como Dege, foi morto pelos próprios comparsas. A polícia afirma que o esquema movimentava milhões, mas não encontrou provas que liguem o dinheiro a políticos ou empresários. O caso foi arquivado por falta de autores. Logo depois, entrou uma reportagem sobre o ministro, aquele mesmo. Ele estava num evento em Lisboa, cercado de microfones, sorrindo. Ele falava sobre a importância da transparência no judiciário. Ele foi aplaudido de pé. Eu olhei para a TV. O nome dele continuava limpo. A toga dele continuava preta e imaculada. O banco continuava lucrando bilhões, anunciando lucro recorde no trimestre. E o meu filho? O meu filho, que sabia o segredo dos dois, estava enterrado numa cova rasa de cimento no cemitério de Caju, comendo terra. O crime compensa, meus amigos. Compensa muito. Mas só para quem tá no topo da pirâmide. Só para quem tem a chave do cofre e a caneta da lei. Para quem tá embaixo. Para quem carrega a mala. Para quem faz a conta, o crime é só um moedor de carne. Eu sou a dona Thelma. Eu continuo limpando o chão. Mas agora, quando eu passo o pano, eu não vejo sujeira. Eu vejo sangue. Em todo lugar. No banco, no tribunal, no Congresso. O Brasil inteiro tá sujo de sangue. E não tem água sanitária no mundo que limpe isso. O nome do ministro brilha em Brasília. O nome do meu filho apodrece no esquecimento. Essa é a justiça do Brasil. Se você entendeu quem é o verdadeiro inimigo, compartilha esse vídeo. Porque a única coisa que eles não conseguem triturar é a voz de uma mãe, que não tem mais nada a perder. Acorda, Brasil. O bandido não mora na favela. O bandido mora no palácio.